Depois de todos esses momentos preludiosos, vamos começar. Serpente tem quatro, quase 8 páginas, cara. Eita porra. Que serpente, né? Realmente. Vamos lá. Abraão, patriarca bíblico, vindo da Mesopotâmia para as terras de Canaã, no reino de Hammurabi. No início, Hammurabi tá certo, é porque é ruim, né? No início do segundo milênio antes de Cristo, por volta de 1850. Habitantes de Ur, na Caldeia, recebeu de Deus a ordem de abandonar sua pátria e partir para um país desconhecido, cuja localização Deus lhe indicaria pouco a pouco. Quando Abraão chegou em Canaã, Deus lhe disse para essa. Deus lhe disse que essa era a região que destinara a ele e à sua descendência. De acordo com as tradições bíblicas, Deus o havia retirado de uma região politeísta, a fim de fazê-lo guardião da revelação de um culto monoteísta. Todo o universo conhecido cairá à idolatria. Arã e Canaã não escapavam à perfeição geral. Ih, rapaz. Mas Abraão ali se radicaria como estrangeiro, e a pureza de sua fé seria preservada dos contatos com os costumes e crenças dos nativos. Até mesmo, através de sua fé, opor-se-ia a eles para salvaguardar a unidade da família e dos servidores do patriarca. Essa viria a tornar-se uma das constantes da história de Israel, uma perpétua reação contra o meio corruptor. Corruptor. A qualidade de l'être étranger, né? Beijo, Camille. A qualidade de estrangeiro em seu próprio país preservaria sua vocação sagrada. Abraão simboliza o homem escolhido por Deus para preservar o sagrado repositório da fé. O homem abençoado por Deus, que lhe prodige as promessas, numerosa descendência e imensas riquezas. Lembrando que, lembrando que a gente como pessoas usamos errado, tá? Aqui o livro está certo. Descendência, de numerosa descendência e imensas riquezas. Então, não é que ele está falando isso dos que o fizeram ser hoje, é porque descendência é de fato para baixo da árvore genealógica. Você não tem descendente. Se você não tem filho, se você não tem descendente em Portugal, é, Gâmbia, Senegal, a América do Norte, você não tem descendentes, você tem ascendentes lá. Esses caras são ascendentes. Aí, descendentes, entendeu? Vitor, nós estamos em Abraão. Sim, a ascendência seria os ancestrais. Então, por isso que ele está dizendo aqui, o homem que predestinado numerosas descendência e imensa riqueza, ou seja, para gerar, né? Enfim, o homem que é predestinado a um papel universal como um novo Adão e como o ancestral do Messias, tá bem? O seu nome significará, segundo uma etimologia popular, pai da multidão. Mas, sobretudo, Abraão será o símbolo do homem da fé. Contando só com a palavra de Deus, partiu para um país que não conhecia, com a promessa de Deus, aquele que não tivera filhos e cuja mulher era estéril. Tornou-se pai de imensurável descendência. Entendeu aí? Na ocasião em que Deus lhe pediu que sacrificasse seu único filho, como se estivesse contradizendo suas promessas, Abraão dispunha-se a obedecer quando um anjo deteve seu braço. São Paulo. Não me lembra, cara. Não me lembra. São Paulo. Resumiu, em fórmula expressiva, a força dessa fé. Contra spam credit.
que se poderia traduzir para uma aventura, sem esperança, ele encontrou a esperança em sua fé. Ou ainda, quando já não lhe restava nenhuma esperança, sua fé lhe deu a esperança. Ou, em suma, contra toda expectativa, ele acreditou na esperança. Por ser um ancestral reconhecido pelas três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, o judaísmo não é grande numerosamente, né? Grande por textos, porque não é grande numerosamente, não. Islamismo. Abraão é também o símbolo do elo espiritual que une judeus, cristãos, muçulmanos, a Irmandade de Abraão. No plano psicológico, Abraão simboliza igualmente a necessidade de desarraigamento. Desarraigamento? Não, não é possível. Desarraigamento. Perdão, gente. Agarramento, né? Deve ser de desprender-se, né? Desagarrada. Desagarrada, que nome horroroso. Desarraigamento. Ato ou efeito de desagarrar-se, desraizar-se, extirpar-se, desenraizar, né? Desenraizar. Ok. The Diab got me up. De Lore da família Bolsonaro, né? Aquela música, né? Rodando assim. Right, né? Tipo, que palavrão, hein, cara? Desarraigamento do meio habitual familiar, social, profissional, para se realizar uma vocação ímpar e se estenda uma fluência além dos limites comuns. Engraçado, Abraão, que simboliza isso para o mundo ocidental, leia-se cultura ocidental, mas sinceramente o Gautama do budismo é exatamente isso aqui. É o desenraizamento do hábito social, familiar, profissional e uma vocação ímpar de se estender em influências além dos limites comuns. Gautama é exatamente isso. A diferença é que o Gautama não tinha uma esposa estéril, na verdade ele teve um filho. O gosto pela aventura e pelo risco caracterizaram todos os grandes destinos. A fé em Deus é capaz de mover montanhas. A sabedoria de Abraão inspirou-lhe a loucura de ser o aventureiro de Deus. Tazano, isso é um meme, mas vamos deixar de lado aí, porque as coisas podem ficar pretas pra mim. Abracadabra. Alakazam. Abracadabra. Esta fórmula foi utilizada durante toda a Idade Média. Vamos finalmente descobrir o que é abracadabra, hein, guys? Bastaria usar em torno do pescoço essa espécie de filactério, escrito na disposição triangular que se vê abaixo, para conjurar diversas doenças e curar a febre. Abracadabra, 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 abracada, abraca, 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 abra, abra, ab, ab. Essa palavra viria da expressão hebraica abreg ad abra. Nossa! Que significa arremessa teu raio até a morte. Abracadabra, abracadabra. Arremessa teu raio até a morte. Em hebraico, compõe-se de 9 letras. A disposição da letra Aleph sobre a linha esquerda do triângulo desempenha um papel mágico por sua presença 9 vezes repetida. Entendeu aí, ó? A disposição das letras em triângulo invertido dirige para a base das energias do alto, que o talismã pretende captar. Portanto, é preciso entender essa figura como tendo 3 dimensões. Veremos, então, um funil no qual as letras mágicas correndo enviesadas
da parte alta, alargada, para a parte baixa, que se estreita, formando as linhas de força de um poderoso turbilhão, filtro. As das forças do mal, para ele, tragadas, pois desaparecem para sempre, saindo do mundo da luz para cair no abismo de cujo fundo nada torna a subir. Bizarro, bizarro, bizarro. Vocês sabiam dessa, guys? Vocês sabiam dessa aí, guys? Pois é. Essa aqui foi bizarra. A fórmula abracadabra responde nesse espírito às mesmas preocupações que causaram a inversão dos amuletos, das talismãs ou pentáculos. Todas as fórmulas das quais o abracadabra é apenas um exemplo, apoiam-se num simbolismo muito antigo. Não se chegou até a fazer aproximações, como um dos nomes de Mitra, o deus solar, sacrificador e salvador? Talvez como os amuletos, talismã e pentáculos, todas elas procuram dar ao homem um sentido de proteção, colocando-o em harmonia com as leis misteriosas que regem o mundo em relação com poderes superiores. Olha aí, olha aí. Interessante, foi interessante, não vou mentir. Absinto. Por designar toda ausência de doçura, esta planta aromática simboliza a dor, principalmente sob forma de amargura e, em especial, a dor provocada pela ausência. Mas já entre os gregos antigos ela servia para perfumar os vinhos, eu tô ligado. Os latinos utilizavam para mitigar a sede dos atletas. Mitigar, né? Diminuir, né? Falando em sede, drink water. Acreditava-se que a beberagem feita com absinto tivesse poderes tonificadores. No texto do Apocalipse, absinto seria o nome dado a um astro flamejante como uma tocha, que simbolizava historicamente o rei da Babilônia, que devastaria Israel, e prontificamente Satã. E o terceiro anjo tocou a trombeta. Você só não vai poder ouvir. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela é Absinto. A terça parte da água se converteu em absinto. E muitos homens morreram por causa da água, que se tornou amarga. Segundo as interpretações de exegetas cristãos, a queda da estrela Absinto seria um desses cataclismos cósmicos que prenunciariam o grande dia de Deus, o fim do mundo e o julgamento final. Essa estrela decaída, ou seja, que perdera as graças divinas, atormentará os habitantes da terra com uma amargura mortal. O singular que esse tormento e esses mortos provirão de água que se tornaram amargas. Se, neste caso, se levar em consideração a simbólica geral da água, fonte primordial da vida, ficar-se propenso a interpretar que absinto como uma calamidade que cai do céu e corrompe as próprias fontes da vida. Pensar-se-á em Hiroshima, lembrando que isso aqui é de 1980, né? Hiroshima, ou numa explosão nuclear que faria com que as águas se tornassem mortalmente radioativas. Ou ainda, nos nitratos que se infiltram nos lençóis freáticos por causa do uso excessivo de inseticidas na agricultura. No nível de interioridade, e de um ponto de vista psicanalítico, talvez se possa dizer que absinto simbolize uma perversão da pulsa genésica. Gênesis, né? Genésica. Uma corrupção das fontes
e águas que se tornam amargas. Ouviu, guys? Nunca tomem absinto, ok? Qualquer coisa aí de absinto, você, ó, vai pro lado. Se você for cristão. Depois de 3 doses de absinto, você começa a ouvir a trombeta. Aí quando você vai olhar assim, Gatorade, principal ingrediente, absinto. Oh, não. É anticristão. Não, não. Abstinência. Olha aí, guys, vocês aí, depois de ficarem 6 dias sem se masturbar. Ah, saúde, saúde. Vamos lá, vamos lá. Na tradição cristã, a ideia de purificação através da renúncia em conseguir sangue, acrescenta-se a da penitência e expiação, expiatório. Lembrando, não tem um bode expiatório, que é de sacrifício, tem a expiação, que seria o expiatório, né? Enfim, o sangue, símbolo dos impulsos carnais, é considerado como a principal fonte do pecado. A expiação, portanto, consistirá em abster-se de beber dessa fonte, em renunciar ao pecado em sua própria origem. Quando eu tava falando de. Quando eu tava falando de. Né? De encontrar um, era isso aqui também, guys. A vida será concentrada unicamente nas fontes espirituais. Unicamente? Gnosticismo, cara? Pera aí, pô. Aí não. Aí não, aí não. Unicamente, só se for no período de abstinência, porque unicamente era all. Tá errado. A vida será concentrada unicamente nas fontes espirituais, nas relações com o divino, o não manifesto. A abstinência, esse duplo aspecto purificador e expiatório, surge como um caminho para a interioridade. Não, tudo bem. De fato, é um caminho muito bom, massa, show, recomendo. Mas a vida inteira, meu Deus. Assim, a tradição cristã se encontra como a tradição oriental. Entre os japoneses, por exemplo, vale como um método de purificação que permite adquirir uma pureza positiva, evitando as fontes de poluição. A prática desses métodos diz respeito mais aos sacerdotes do que aos laicos. Consiste na observância de certas proibições. Os sacerdotes devem evitar qualquer contato com a morte, a doença e o luto. Devem também permanecer em casa, longe dos ruídos, danças e cantos. Em suma, afastando-os de todas as atividades exteriores que possam gerar mácula. Todas essas práticas simbolizam a oposição entre o não manifesto e a manifestação. Também a busca do não manifesto através da concentração. Eita, errei. Não é concentração, não. É através da concentração, tô certo. Bem, de fato, para você não ter nenhum contato manifesto, você de fato tem que estar longe. De fato, você tem que estar longe de qualquer expressão fenômena, música, dança, mulheres, time de futebol, né? Mas aí você volta aqui e tem lá São Paulo. Abutre. Abutre é pesado aqui. O abutre real, devorador de entranhas, é o símbolo da morte entre os maias. Porém, por alimentar-se de corpos em decomposição e de imundícies, também pode ser considerado um agente regenerador das forças vitais contidas na decomposição orgânica e em resíduos de todo tipo, ou seja, um purificador, um mago que garante o ciclo da renovação, transmutando a morte em nova vida. Adorei, adorei. É o que explica o fato de que, no simbolismo cosmológico, ele também esteja associado aos signos da água, como é o caso do calendário maia, e de que governe as preciosas tempestades da estação seca, assegurando assim a renovação das vegetações e, por isso, tornando-se uma divindade da abundância. São encontrados em grandes números, rígidos e escuros, nas ilhas lodosas dos grandes rios, como o
Mekong, em grande, em frente às cidades e aldeias. Essas mesmas razões também o associam ao fogo celeste, ao mesmo tempo purificador e fecundante. Em inúmeros ritos indígenas da América do Sul, ele é o primeiro a possuir o fogo. Ele é roubado por um demiurgo, em geral, com o auxílio do sapo. Na África negra, entre os bambaras, este mesmo simbolismo é levado às últimas consequências. No plano místico, com a classe dos iniciados abutre, o abutre de Coré é o iniciado morto para a vida profana e o que acaba de penetrar na sabedoria divina, purificado, queimado pelas provas iniciáticas, as saídas da confraria, aparece como um palhaço e principalmente como uma criança, pois de fato acaba de nascer, ou mesmo renascer, mas no domínio transcendental de Deus, cuja sabedoria, aos olhos dos profanos, se reveste com aspecto de loucura e da inocência. E como uma criança, ele se arrasta pelo chão e devora tudo o que encontra, até mesmo seus próprios excrementos. Leia-se: triunfou sobre a morte terrestre e tem o poder de transmutar a podridão em ouro filosofal. Essa parte aqui dá para grifar, né? Triunfou sobre a morte terrestre e tem o poder de transmutar a podridão em ouro filosofal. Disse que é o mais rico dos seres, pois só ele conhece o ouro verdadeiro. É celebrado numa oração que diz que se a parte de cima e a de baixo do alimento forem iguais, é a verdade. Que nojo. Minhocas. Por fim, a analogia estabelecida entre as classes de iniciados e os graus de hierarquia social, ele, Abutre, corresponde à eternidade parturiente, fecundador. É, portanto, também, na África como na América, um símbolo de fertilidade e de abundância em todos os planos da riqueza vital, material e espiritual. Em lembrança de infância de Leonardo da Vinci, Sigmund Freud fez do abutre uma metamorfose da mãe. A deusa abutre egípcia Nekhbet era, segundo as crenças populares, a protetora dos nascimentos. Olha só, o abutre é, por vezes, identificado como Ísis nos textos das pirâmides. As palavras misteriosas de Ísis, que conferem a vida, devem ser conhecidas pelos defuntos. A posse da oração do abutre será benéfica na região dos 1000 campos. É na noite, nas trevas na morte, que a deusa abutre reanima a alma e ressuscitara na madrugada. O abutre, mãe, concebeu na noite em teu chifre, ó vaca prenhe. Explicando os verbetes diz: o abutre também é representado em cima de uma cesta, simbolizando, assim, a germinação da matriz. Matriz, tá, gente? Não é Matrix, não, matriz. Muitas vezes, na arte egípcia, o abutre representa o poder das mães celestes. Absorve os cadáveres e novamente dá a vida, simbolizando o ciclo da morte e da vida numa perpétua transmissão. Quem não entendeu, quem não pegou, é isso aqui, eu vou até reler. Preste atenção se você não pegou até agora. Muitas vezes, na arte egípcia, o abutre representa o poder das mães celestes. Absorve os cadáveres e novamente dá a vida, simbolizando o ciclo da morte e da vida numa perpétua transmissão. Isso aqui é uma visão egípcia. A visão américo-africana é a visão de um ser fecundo. Como é que é? A visão de um ser parturiente, que gera uma riqueza de fertilidade e abundância, que também vai ser muitas vezes atrelado a justamente mãe, né? Porque tal, né? Conceber, fecundador, parturiente, mas
Como também tem aqui nessa parte dos corés, é um valor menino, né? Um valor inocente. Por da inocência. Enfim. Um admirável relevo de Ísis orna o templo de Fili, representando a deusa sentada em seu trono de perfil. Todas as pinturas egípcias são de perfil, né? Com a cabeça em volta, como um elmo, pelas asas caídas e um grande pássaro, de onde distingue-se a cabeça e o rabo do abutre. O elmo é encimado, encimado, cimento, eu acho, por um globo lunar enquadrado. É em cima, então, né? Encimado por um globo lunar enquadrado. Como uma lira. Entre dois chifres de vaca, a deusa, de peitos nus, oferece um seio intumescido. Intumescido. Aí é demais. Intumescido não dá não, velho. Intumescido. Aí foi demais, gente. Foi mal. Cheio. Cheio. Entumecido, cheio. Com seu aleitamento. Como seu aleitamento. Um acúmulo raro de símbolos femininos. Personificação do processo biológico no universo. Uma das mais belas imagens do eterno feminino. Olha só. Nas tradições greco-romanas, o abutre é, ainda, um pássaro adivinhatório. Era um dos pássaros consagrados a Apolo, porque seu voo, como o do cisne, o do milhano e do corvo, oferece pista a presságios. Remo vê 6 abutres e Rômulo 12, quando um no Platino e o outro no Aventino interrogam o céu para saber onde construir a cidade. Roma será edificada no local em que os presságios se revelarem mais favoráveis. Acabou, tá? Acabou os abutres aí, ó. Acabou o take do abutre. Olha aí, gente. Vocês achando que abutre era trevas, morte? Pô, nenhuma. Abutre da. Você. Olha só. Olha só, cara. Meu irmão, você é um abutre. O S-Word. S-Word, né? Que a gente não pode dizer quem é. Ele vivia chamando os outros de Goblin e de Abutre. Abutre, desgraçado. Tá aí. Abutre é positivo, guys. É aquela coisa assim, ah, mas qual é a ofensa de chamar alguém de macaco? Qual é a ofensa de chamar alguém de abutre? Qual é a ofensa de chamar alguém de abutre? No caso, você vai estar chamando ele predominantemente de mulher, né? Aí, se você não for mulher, tá. Mas olha aí, ó. Vivendo e aprendendo. Abutre não é negativo. Atrelar o abutre ao mundo negativo é anti-histórico, não sei, né? Porque é egípcio, né? E egípcio muitas vezes é visto como pagão, mas mesmo assim, se você não for cristão fervenho, né? Gostei, cara, gostei. Que a gente está limpando estereótipos, limpando estereótipos, fazendo com que a gente estenda nosso leque mental.